Muito bem, nós vamos dar início ao nosso culto dessa noite, né? Amém. É muito importante você entender que é um privilégio muito grande a gente cultuar ao Senhor. Estar diante do Senhor para adorá-lo e para servi-lo. Você que está em casa também, separe esse momento, né? Para estar aí ligado a esse culto, né? É importante a gente reservar algo para Deus. Seja algo específico, né? Seja o tempo, seja o espaço, Deus merece a nossa prioridade. Então priorize agora esse tempo para louvar o Senhor e para ouvir Deus falar com você, seja os que estão aqui ou aqueles que estão em casa. Levanta a mão para o céu. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida, ó Pai. Cada um que está aqui, aqueles que estão nos assistindo em casa, envolvidos nesse trabalho, nesse culto. Que todos sejam tremendamente abençoados por Ti. Que todos sejam encontrados como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Qualquer outro espírito que não seja esse, de adoradores, está rejeitado em nome de Jesus. Que o Teu poder se manifeste em cada vida. E que o peso da Sua glória possa tocar em cada um. E é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Bem-vindos à adoração, aleluia. Shalom, igreja do avivamento. Nós te convidamos, Senhor. Nós te convidamos, Pai. Vem neste lugar, Senhor. Enche este lugar, Pai. Enche este lugar com a tua presença. Enche este lugar, Senhor. Este lugar, fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, toca no Senhor com seu toque especial, Pai. Enche sim, Senhor seja adorado, enche este lugar, Pai. Nós te convidamos, Senhor. Enche esse lugar, meu Pai. Toca-nos, Senhor. Aleluia. Dê o seu melhor aplauso para Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor, dão glória a Deus. Vamos celebrar esse Deus maravilhoso. Aleluia. É pra Jesus. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei.
Obrigado, papai. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem diante de ti. Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem diante de ti. Eu me levanto e fico de pé. 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 Celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. Conosco. Deixou sua glória pra estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Yeah. Venceu o diabo pra estar comigo. Rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Deixou sua glória pra estar comigo. Declare. Morreu numa cruz pra estar comigo. Yeah. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 maravilhoso conselheiro, Deus forte. Tá fraco. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Tá chegando. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Aleluia! Faz barulho para Jesus. Obrigado, meu Deus. Eu não mereço tanto. Eu não mereço tanto, Senhor. Ah, querido, como esse Deus é maravilhoso para conosco. Aleluia. Adore ao Senhor essa canção. Aleluia. Glorifica o nome dele aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Receba onde você estiver essa canção, esse lindo louvor. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura,
que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Oh, filho. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Nós te desejamos. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Estamos desejosos, Senhor. Oh! Eu me rasgo por inteiro e faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Não temerei. na tua fumaça de glória, Eu entrarei. longe do santo dos santos, não sei mais me ver.
estiver, a glória de Deus que já pisou, e quem já pisou, aleluia, sabe viver onde estiver, Senhor, e onde estiver, clama apenas pela tua glória, Deus. glória. A glória de Deus. Eu posso ouvir uma glória? Aleluia. Glória. Glória, Santo. Aleluia. Se Ele é santo, se Ele é santo, dê o seu melhor aplauso para Ele. Glorifica o nome dEle, querido. Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Se você crê que Deus está aqui, né? Está onde você estiver louvando a Ele. Dá um glória a Deus mais uma vez aí. Amém. Eu quero que você entenda, né? Eu sei que vocês já sabem, mas vou repetir, né? Nós somos uma igreja avivada. E avivamento, processo natural, faz um barulho básico, né? Gera um processo natural, né? De vibração, de alegria. Porque não tem como a gente estar avivado e parado, né? Eu falo sempre que existem crentes mesmo, né? Que vão à igreja, que são salvos, que, né, vai para a glória, são bons cristãos, mas são mais vibrantes com seus times, né, de futebol do que no culto, do que no louvor e adoração a Deus, né? Isso é uma coisa meio ilógica, né? Quer dizer, para os times não há, digamos assim, timidez, né? E aí quando chega no culto, né, parece que, sei lá o que, né? Então, faz uma avaliação aí, querido, né? A nossa maior alegria sempre será o nosso Deus em nossas vidas. Sempre, 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 sempre. Bom, vamos tirar nossas primícias, dimos a oferta, né? E lembrando, né, aos queridos, que a igreja, né, ela está aberta, né? Nós temos aqui um projeto chamado Carro de Oração, e o tema desse projeto é que a minha casa será chamada Carro de Oração para abençoar todos os povos. Então você pode passar por aqui de terça a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia, de 2 às 5 da tarde. A igreja está aberta para você vir orar, né? Também quiser um atendimento, uma oração, nós estamos também por aqui, ok? Mas, a princípio, está aberto para você vir orar. Você tem um espaço, né, para adorar a Deus e buscar a Deus. Porque você pode orar em casa, mas orar na igreja também é muito bom, né? Aliás, eu penso que é o melhor lugar, ok? Então, você tem essa oportunidade aí. Bom, vamos tirar então primícias, dízimos e ofertas. Eu quero, você abra comigo aí, Êxodo capítulo 25. A partir do versículo 1, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam a oferta alçada, de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho,
fino e pelo de cabra, pele de carneiro, tinta de vermelho, pele de texucos e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedra de encaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Queridos, esta foi a primeira e grande oferta, né, que Deus levantou no meio do seu povo. E o interessante é que Deus diz, olha, convoca a congregação, convoca o povo de Israel, que era uma multidão, né? Mas o princípio é o mesmo, fala assim, olha, você vai pedir a este povo, cujo coração se mover voluntariamente. E aí Deus determina, né, que tipo de oferta que ele deseja. Lembrando que, estou falando de um povo que estava no meio do deserto, tá? Não tinha posses, o que eles tinham, o que Deus tinha dado a eles como conquista, né, como despojo ao sair do Egito, que o povo, né, para se livrar dele, deu ouro, deu prata, e Deus pede exatamente o que eles tinham, uma parte do que eles tinham, porque quem deu a eles foi o próprio Deus. Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa questão, né, que Deus deu ou não deu, mas o que me chama a atenção, eu falo assim, cujo coração se mover. E aí, quer dizer para você, querido, que toda pessoa que primicia, dizima, oferta, ela só o faz se for uma questão de coração. E todo aquele que não primicia, não dizima e não oferta, ele só não faz porque é uma questão de coração. Não tem nada a ver se ganha muito, se ganha pouco, se está apertado, né? Se está, né, tá no deserto, se está em abundância de bens, não importa. Se o coração é voltado, se o coração é livre, ele tranquilamente, irmãos, eu falo isso sem medo de errado, tranquilamente, ele vai separar o que pertence a Deus e trazer para o altar. Por isso que o coração precisa se mover, está voltado. Porque quando nós trazemos, oferecemos, cultuamos a Deus com primícias e ofertas, nós estamos dizendo que Deus é maior do que o nosso dinheiro. Que o que nós temos vem dele, parte do que temos, ele pede, nós fazemos isso com maior alegria e com maior satisfação. Eu contei que uma vez uma experiência de uma irmã que tinha recebido seu primeiro salário. Tá? Isso muitos anos atrás. Eu tenho tido alguma experiência na igreja a respeito dessa mesma questão, mas eu me lembro dessa irmã. Ela subiu aqui numa alegria muito grande, aqui no meu escritório, e foi lá falar comigo, olha aqui, apóstolo, está aqui meu dízimo, minha oferta, meu primeiro salário. Eu ficava muito triste que quando as pessoas iam à frente trazer suas ofertas, dízimo e primícia, eu não tinha. E eu pedi a Deus um trabalho. Primeiro, né, porque eu precisava de um trabalho, mas também que eu queria ter a alegria de trazer no altar. Primícia, e irmãos, e foi uma alegria estampada no rosto dela. Porque o coração dela estava tranquilamente voltado nesse contexto. Então, eu falo sempre que quando a pessoa tem dificuldade nessa área, é uma questão de coração. Tá? E se Deus não mudar o coração, ou você não se deixar mudar o coração, vai ficar a mesma coisa. Aí, né, é entre você e Deus. Entre você. Quando você é livre, acabou. Vai lá e faz. As pessoas ficam até esperando, né? Poxa, né? Que dia que vai ter o culto para eu fazer? Porque o coração dela está voltado. Deus disse, olha, eu vou levantar uma oferta, mas eu só quero daqueles cujo coração se mover. Aqueles que voluntariamente vão fazer de coração. Eu pergunto a você, se alguém entregasse, desse você um presente, obrigatoriamente, né, e você soubesse que não foi dado de coração, o que você pensaria a respeito disso? Né? Você com certeza teria resistência. Você acha que Deus também não tem? Com certeza absoluta. Né? É o mesmo princípio, querido. Deus quer que você faça com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então não tem coração duro, não, seja livre. Às vezes a questão não está em Deus, está em você. O dia que você se libertar, pum, vai, né?
Aí você vai ver a bênção, Deus vai lhe acrescentar, Deus vai te abençoar, porque Deus não fica devedor de ninguém. Amém? Então, lembrando, é uma questão de coração, tá? Às vezes, pessoas que se convertem a Deus, até, como eu falei para você, até vai para o céu, mas às vezes não converte nessa questão do dinheiro, tá? Porque para Deus não precisa e tal, claro que não precisa, mas Deus ordenou, Deus pediu, né? Imagine se o seu pai ou o seu filho lhe pedisse algo, mesmo não precisando, né? Você não daria? Porque ama, porque considera, é simples assim, né? Eu estava vendo, fosse uma reportagem de um, né? Aliás não, lembrei, né? Eu estou lendo essa semana sobre Salomão, né? E a rainha de Sabá veio a Salomão e lhe fez uma visita. E ao sair embora, admirou, né, da sabedoria de Salomão e deixou presentes para Salomão. Eu pergunto, Salomão precisava de presente? Não. Né? Não precisava, mas aquela rainha deixou, né? Ouro, diamante, pedra preciosa, como uma forma de honra, de princípio de reconhecimento, que Salomão era um excelente rei. Então, o que é que você entende? Deus não precisa. Quando você faz pelo princípio da honra, de entendimento, de louvor e adoração. Amém? Vamos ficar de pé, com alegria, você vai trazer sua primícia, seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Vamos ficar de pé? Na autoridade que é no nome de Jesus, quero abençoar os teus filhos que com alegria trouxeram primícias, dízimos e ofertas ao teu altar. Aqueles também que estão em casa, Senhor, que também passou por aqui, ou fizeram transferências bancárias, que todos sejam tremendamente abençoados por Ti. Por cada fidelidade e liberalidade dos teus filhos, é que nós temos recursos para manter a sua casa. E o mantimento da tua casa chega na fidelidade de cada um. E conforme a tua palavra, o Senhor vem abrir as portas do céu e abençoar cada um com bênção sem medida. E as pessoas lhe chamarão felizes, o devorador será repreendido, e a bênção de Deus permanecerá na sua vida e na sua casa. E é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê glória a Deus e aplauda Jesus pela sua prosperidade. Graças a Deus. Abra comigo Gênesis capítulo 30. Vamos ler o versículo 22 a 24. Hoje eu vou falar um pouco sobre José. Aliás, eu vou falar muito sobre José. Mas talvez numa linha diferente, né? Eu acho, né? Do que vocês têm acostumado a ouvir a respeito de José. José é um personagem extraordinário. A gente, com certeza, podemos pregar muitas mensagens, né? E tirar muitas lições da vida de José. Mas eu queria falar hoje sobre as 4 fases da vida de José. Gênesis capítulo 30, versículo 22 e 24. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ele concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, José, dizendo: o Senhor me acrescentou outro filho. Aleluia. Pedimos a tua bênção sobre nós, pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nessa palavra, que ela seja poderosa para mudar a vida, transformar vidas, Deus, e que a tua unção seja abundante neste lugar em nossas vidas. E é no nome de Jesus nós oramos. Se você crê, diga graças a Deus. Queridos, como eu falei, José, ele é muito interessante, esse personagem. E José foi uma resposta de Deus. Quando José nasceu como uma resposta de Deus. Raquel era estéril, né? Lia, a sua, digamos assim, rival, né? Amorosa ou concorrente, né? Tinha um filho atrás do outro.
e Raquel era estéril. Raquel era a mulher amada de Jacó. Os irmãos conhecem a história, né? E a Bíblia fala claramente que Jacó amava Raquel. Ele estava com Lia por obrigação, mas com Raquel por amor. E Lia tinha filhos e Raquel não tinha. Era estéril, mas Deus ouve a oração de Raquel. E lhe dá um filho. Esse filho é chamado de José. Né? Os irmãos sabem que no hebraico não existe a letra J. Né? Então, Yosof, né? Ou Yaakov, como Jacó. Por isso nós falamos de Yashua, ou Yeshua, né? Porque não tem a letra J no hebraico. E aí José foi a resposta. Olha, e interessante que quando José nasceu, ela dá um nome a José, né, já com uma promessa de ter outros filhos. Diz assim, que o Senhor me acrescente outro filho. Esse é o significado do nome de José. Que o Senhor me acrescente outro filho. E na verdade, ela teve outro filho, né, Benoni ou Benjamim, que, né, infelizmente, no parto, né, o parto difícil, ela acabou morrendo ao dar à luz, né, a Benjamim. Ok, e os irmãos conhecem a história de José. José é o sonhador, né? E ele sonha que seu pai, né, sua mãe, seus irmãos, ia se dobrar diante dele, ia fazer reverência, né? E aí há discussão, né? E há aquele contexto de ciúmes. Os irmãos conhecem, né, todo esse contexto. E esse José, que é um personagem extraordinário, ele viveu 4 fases que, digamos assim, fundamentaram a sua vida. E dentro dessas fases nós podemos aprender alguma coisa. Podemos, quem sabe, nos espelhar, né, ou nos identificarmos. E aí você vai ver que o mesmo Deus que trabalhou na vida de José e fez dele bom vencedor, é o mesmo Deus que está na sua vida e que está nas nossas vidas. A primeira coisa, ou a primeira fase de José, sua vida, foi a fase da paternidade, ou a fase da família. E havia uma confusão muito grande, muito complicada, nesse contexto familiar. Os seus irmãos tinham ciúme de José. José foi o filho, né, da amada de Jacó, o primeiro filho. E por ser esse primeiro filho, primogênito de Raquel, Jacó gerou uma preferência, né, a respeito de José, e de alguma forma muito clara, ele, né, fazia que os outros entendessem que ele era um filho predileto e um filho preferido. Na minha percepção, eu acredito que não era apenas no contexto, né, de que ele era filho de Raquel, mas também que José era um bom filho, sabia conquistar o pai. Então, o primeiro contexto aqui era da família. A família havia problema, confusão, ciúmes, mas havia a presença paternal. Jacó se estabelece como um pai presente que amava José. Ele fazia questão de dizer, olha, você é meu filho predileto. E ele fez uma túnica especial e presenteia a José. Essa túnica de honra, essa túnica, né, como é uma referência de que ele era importante. Na minha percepção, no meu coração, né, eu creio que Jacó não tinha a intenção de magoar seus irmãos, outros irmãos de José, mesmo magoando, tá? Ele apenas queria mostrar, né, a sua preferência e o seu amor relacionado a José. Querido, quer dizer, algo importante, nessa fase da paternidade, Jacó representa exatamente o Deus que é pai, o Deus que nos ama, o Deus que cuida. Você pode viver num merenhado de situações, de adversidade, no meio de tanta gente, mas Deus olha para você especificamente e diz, tu és meu filho amado, aleluia, tu és minha filha amada. Nós somos filhos de Deus. O interessante, quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós estamos além do processo apenas do contexto criativo de Deus. Porque o filho se relaciona com o pai. O próprio Jesus fala assim, olha, né, eu vim Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, Deus lhe deu o poder
de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Ou seja, nós temos na nossa essência, né, o conceito de que nós somos filhos de um Deus que é Pai, um Deus que cuida de você, um Deus que zela por você, um Deus que lhe abraça, um Deus que faz questão de mostrar, aqui estou no contexto, no contexto não pejorativo, mas no contexto de amor, mostrar para todos de que há uma preferência. Irmãos, nunca haverá uma igualdade entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Do ímpio não ímpio, às vezes o ímpio pode até conquistar coisa, mas o crente já conquistou o que é mais importante. Deus é o Senhor e Pai da sua vida. O mais importante já temos. E você vê lá no final, porque eu preciso comentar isso, que quando Jacó, ou quando José entra na última fase, que é a fase do governo, ele faz questão de retomar a primeira fase, que é a fase da paternidade, porque é a mais importante. A paternidade de Deus é o que você tem de mais importante, querido. Você pode conquistar ouro, pode conquistar, governo, pode ser o cara, você pode ser a pessoa mais importante dessa terra, mas o que nós temos de mais importante é que Deus é o nosso Pai, aleluia! E Ele nos veste com uma túnica, com vestes novas, para mostrar para todo mundo que nós pertencemos a Ele, nós somos dEle. Ele está comprometido com essa filiação e com essa paternidade. Para você entender, eu estava comentando aqui na quarta-feira que, se Jesus tivesse problema de ciúme, a gente teria um problema sério. Por quê? Porque Jesus se doou. Porque quando Deus nos escolheu, nos amou mais do que Jesus, nos colocou acima de Jesus. É simples assim. Não tem muito o que discutir. Agora, se Jesus fosse ciumado, você está amando esse povo, esse povo ruim, esse povo que não te adora, esse povo que não te reconhece, esse povo que é pecador, esse povo que te rejeitou, mais do que eu. Mas Jesus tem a mesma natureza do Pai. Por isso que quando Jesus veio ao mundo, Ele era um unigênito do Pai, unigênito de Deus. Mas quando Ele foi assunto aos céus, Ele se torna primogênito entre muitos irmãos. E você faz parte dessa família. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia. Aplauda Jesus, porque nós pertencemos a Deus. Nós somos do Senhor. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Você nunca se esqueça disso, Todo mundo pode falhar com você, mas o Deus que é Pai não vai falhar com você. Você pode contar com Ele em qualquer circunstância, em qualquer situação. Você vê que a dor de Jacó, quando soube da aparente morte de José, foi algo doloroso, terrível. E nós podemos ver isso lá na frente, que quando Benjamim se torna um alvo lá de uma trama de José, para poder estabelecer alguma coisa em relação aos seus irmãos, os irmãos falam assim: olha, se nós perdermos Benjamim, se falarmos para o nosso pai que Benjamim morreu, com certeza será motivo para ele entrar na cova, para ele morrer. Então, para você compreender que essa paternidade de Jacó, representada pela paternidade de Deus, era algo que estava extremamente comprometido, envolvido emocionalmente em todos os contextos. Então, Deus ama você, como um pai perfeito, que vai cuidar de você. Nós nunca, como crente, como servo de Deus, seremos órfãos. Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Se você crê, dê um glória a Deus aí, aleluia. A segunda fase de José já se torna uma coisa mais complicada, que é a fase da escravidão. Imagine, ele deixa a paternidade, deixa o amparo do pai, e agora entra no processo da escravidão. Exatamente, o contexto do afastamento da presença do pai. Nós estamos aqui em cima de uma tipologia, ou de uma simbologia. José só se tornou escravo porque foi tirado do pai. Seus irmãos tirou ele do pai. O pai jamais permitiria que ele se tornasse escravo.
nós só somos escravos como estamos longe de Deus. A escravidão aqui representa o pecado, as correntes do pecado. Representa exatamente, né, o contexto de que Deus está longe. O interessante é que existem muitos crentes que desfrutam da presença do Pai, do amor do Pai, veste a túnica do Pai, né, recebe, né, a unção e a graça do Pai, e no contexto aqui não foi por vontade de José, mas muitos fazem pela sua vontade. Queridos, a pior coisa dessa terra é alguém se afastar de Deus. Se você é crente, vou te dar um conselho: permaneça crente até a eternidade. Se você serve a Deus, sirva a Deus até a eternidade. Se você está nos braços do Pai, nunca saia deste lugar, porque sempre será o melhor lugar para a sua vida. O mundo não tem nada, tá? Quem está longe do Pai enfrenta a escravidão, né? Essa é uma realidade, tá? E na escravidão, você não manda, você é mandado. Na escravidão, a sua vontade é controlada pela uma força maior. O mundo determina, o pecado determina, mas eu vou te dar a notícia, querido, que mesmo nesse contexto, Jesus se levantou, aleluia, Jesus se levantou, e Ele poderosamente tem poder para nos libertar do pecado, aleluia. Interessante que todo crente, antes de ser crente, ele foi escravo. A verdade é essa, né? É por isso que tem que haver a diferença. Por isso que foi importante, entre aspas, aqui, que José desfrutar da escravidão, até por usar muito mais, certo? A sua família e a paternidade de Jacó. Só depois, a pessoa tem que saber que depois que ela é de Jesus, ela é de Deus, ela nunca deve, jamais desejar voltar, né, aos rudimentos que era antes. Talvez, pode dar prazer, pode dar outras alegrias, mas jamais terá o contexto de libertação, de cura, de restauração. Então entenda isso em nome de Jesus de Nazaré. Jesus nos libertou. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres, aleluia. Então o pecado não tem mais poder. Se estamos com o Pai não permitirá que o pecado nos escravize, tá? Nós somos livres, podemos ter o livre-arbítrio, mas agora temos o poder de vencer o pecado. As nossas armas são poderosas, Satanás não pode mais nos amarrar, porque tragada foi a morte pela vitória, as correntes foram quebradas, Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno e nos libertou, aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Então presta atenção, querido, a fase da escravidão de José, que foi uma fase terrível, apenas fez ele lembrar, tá, de como era importante a sua família, mesmo seus irmãos com problema, contra ele era melhor, né, estar com seus irmãos com problema, do que ser escravo, entendeu? Melhor lugar sempre será a casa de Deus, sempre será a casa do seu pai. O contexto do filho pródigo, o filho pródigo teve que sofrer, teve que, sabe, comer alfarrobas, comida que era dada aos porcos, para sentir como a casa do pai era importante, era tão bom, né? Era tão satisfatório. Eu quero voltar, eu quero apenas te servir como seus empregados. Mas, querido, quem é filho é filho. Quem é filho não é escravo. Quem é filho não é empregado. Filho é filho, aleluia! Filho é filho. E você é filho de Deus. Mas presta atenção, você nunca mais será escravo do pecado. Nunca mais será escravo do pecado. Jesus Cristo nos libertou, aleluia! Nos libertou. Eu fico pensando, né, nessa situação, porque foi uma caminhada longa, né, do ponto em que ele estava até quando José foi vendido como, né, como mercadoria, como escravo.
O que se passava no coração de José? Talvez ódio, raiva, avaliação, né? Mas essa aqui é a percepção minha. Tudo isso passava pela cabeça dele, porque ele era humano, era normal, certo? E ele, sem entender por quê, né? Porque ele sai de situação, né, de preferido do seu pai, e agora, né, um João ninguém, né? Alguém como marginal, alguém que, né, sem nome, alguém sem nenhum contexto, certo? De amparo, coisa parecida. E nessa caminhada, ele fica imaginando algumas coisas. Mas na minha percepção, ali ele tinha certeza do Senhor, que eu posso voltar para a casa do meu pai. Que eu posso voltar para a minha família. Né? Querido, a igreja sempre será o melhor lugar para você. A casa do pai sempre será o melhor lugar para você. Davi disse que é melhor estar na casa do Pai, na casa de Deus, por um dia, do que 1000 em qualquer outro lugar. A casa do Senhor sempre será o melhor lugar. Você não nasceu para a escravidão, você é livre. Se você crê, dê um glória a Deus aí, aleluia! Mas, em vez de melhorar, parece que piora, né? E aí, os irmãos conhecem a história, ele é vendido para Potifar, e ele tem uma vida melhorzinha, né? Mas mesmo assim, ainda era escravo. E aí, a mulher de Potifar, né? Aquela pombagira, né? Investe em José. Os irmãos sabem da história. José não dá trela para ela. Então ela faz uma cena e diz que José tentou atacá-la, coisa parecida. E Potifar, né, obrigatoriamente, teve que mandar José para a prisão. Eu já falei aqui uma vez, e vou repetir. Tá? Se Potifar acreditasse de verdade que José era culpado por tentar, é que eu falava, vai bem claro, tentar, né, violentar, né, ou defraudar a mulher dele, tá? Ele mandaria matar José na mesma hora, no mesmo momento. O que impediu isso? Impediu de que ele entendeu, ou já conhecia, de alguma forma, né? Ele tinha alguns sinais, que aquela mulher não era de confiança não, né? Porque ele também já conhecia José, sabia do caráter, porque o caráter é revelado, querido. O caráter é algo que se revela naturalmente, tá? Mas para não ficar mal na fita, eu não vou matar, mas vou mandar ele para a prisão. E José então sai da fase de escravidão para a fase da prisão. Querido, a fase da prisão é pior do que a fase da escravidão. Porque na prisão, tá, você está estabelecido como alguma coisa, tá, como marginal. A fase da prisão é a fase da injustiça. A fase da prisão é quando vocês estão com as mãos atadas. Quando você não tem controle sobre aquilo que está acontecendo com você. A fase da prisão é quando a situação, né, vai além do que você possa imaginar. Talvez seja a última instância. Tá? E é claro que nós acreditamos piamente que o crente não vive na fase da prisão, mas ele pode sim entrar em fases de correntes, em fase de aprisionamento, em fase em que ele não tem domínio sobre a circunstância em que ele está vivendo ou passando. Mas o interessante é que, né, mesmo lá na prisão, José revela quem ele é, revela a glória de Deus, revela a sua personagem de alguém que crê, que tem fé. E quando alguém crê e tem fé, quando alguém acredita que Deus é o Deus da sua vida, presta atenção, não existe prisão nessa terra que pode segurar você, aleluia! Não tem corrente, não tem problema. Eu quero que você compreenda isso em nome de Jesus. Tá? A gente vê muito crente abatido,
triste, angustiado, com problema. E não estou dizendo com isso, tá? Que todos nós não somos passivos a isso. O que eu estou dizendo é que é preciso você entender que em nenhum momento em que José estava na prisão, ele entrou num contexto de depressão, ou angústia, ou tristeza, ou condenação, ou mostrando se estava certo ou errado, porque ele sabia que ele estava ali injustamente. Mas todos os dias da vida que ele viveu na prisão, que foi muitos anos, tá? Quase 20 anos, ele sabia que Deus iria se apresentar, que Deus iria revelar a ele, e que Deus iria mudar a sorte dele. Eu não sei o que você está vivendo, querido, mas eu garanto a você, que Deus vai intervir, aleluia! Ele vai fazer, porque José nunca aceitou o fato de ele estar preso. Ele nunca aceitou o fato de estar ali não era o lugar dele. Prisão não é o seu lugar. Está acorrentado, angustiado e triste não é o seu lugar. O seu lugar é outro. Deus tem outro lugar para você. Um lugar de honra, um lugar de vencedor, um lugar onde a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E Deus vai intervir. Aleluia! O princípio aqui é a não aceitação. Tá? Meu filho está assim, meu casamento está assim, meu salário está assim, meu recurso financeiro está assim. São prisões. Mas José viveu todos os dias. Tá? E o que vinha às mãos ele fazia bem feito, ele glorificava o Senhor, ele orava ao Senhor, porque ele sabia que aquele lugar não era dele. Tá? Ele sabia que Deus, de alguma forma, ia abrir aquela porta, ia quebrar aquelas correntes, ia determinar a sua conquista, sua vitória, e honrá-lo, porque ele não podia fazer absolutamente nada, mas saber que ele tinha um Deus que podia fazer todas as coisas. Quanto menos você pensar que não pode, é aí que Deus pode fazer na sua vida. Só os dois entenderam. Eu vou repetir. Quanto menos você saber que não pode, é aí que você vai saber que Deus pode tudo na sua vida. Ele vai fazer, querido. Não sei se vai ser hoje ou amanhã, daqui a um ano, não sei, mas Ele vai fazer. Ele vai quebrar essas correntes, as portas vão se abrir, e Ele vai manifestar o seu poder, e você vai saber que o lugar que você está, acorrentado, ou aprisionado, ou triste, ou angustiado, não é o lugar que Deus tem para você. Ele vai te arrancar daí, aleluia! Ele vai te arrancar daí, querido, e vai mudar a sua sorte. Se você crê, dê glória a Deus. Ele vai arrancar. Imagine você na prisão injustamente. Imagine você não ver perspectiva nenhuma de mudança. Mas no Abel fala que administrava a prisão. O carcereiro confiava tanto em José que dava a eles a chave, os cuidados. Então, ele se elevou no meio dos outros prisioneiros, mas era prisioneiro. Ele sabia que só Deus poderia mover uma situação para tirá-lo dali. E aí a última fase de José foi a fase que Deus sempre quis para ele. Ele passou tudo isso para chegar na última fase, que é a fase de príncipe, é a fase de governo, é a fase da vitória, é a fase da conquista, é a fase do manifestar da glória de Deus na vida dele. É a fase que Deus entra e fala assim, olha, até hoje eu esperei prover a sua fé, mas a partir de agora eu vou provar que eu sou Deus na sua vida, que eu posso todas as coisas, que não há impedimento para eu fazer o que eu tiver que fazer, nada pode impedir a minha vontade, o meu querer. E eu fico pensando, querido, irmãos, com essa história a respeito lá dos sonhos que ele teve, né? Do padeiro e do copeiro. O copeiro é salvo, o padeiro é morto. Eu não vou contar a história, que meu tempo aqui não permite.
mas vocês são, né, leitores da Bíblia, conhecem muito bem a história. E aí depois de um tempo, né, o copeiro então lembra, porque ele só lembra de mim, se eu estiver diante de Faraó, né, certo? E aí Faraó tem um sonho, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, né, as espigas gordas, as espigas magras, mas com essa história. E aí o copeiro fala assim, olha, havia um homem que interpretou o sonho e tal, né? Aí eu fico pensando, de repente vem lá, né, um grupo de soldados, que sabem os generais, e começa então a abrir as portas da prisão, procurando quem é José. Quem é José? Imagina aquele povo todo, né, domentado, arrumado, né, e perguntando quem é José. Quando aquele povo chegava, né, aqueles generais, homens totalmente, né, bem vestidos, de que eles entrando, as portas da cadeia iam se abrindo, e perguntavam, por favor, né, onde está José? José estava lá, no lugar sujo, sei lá, né, no canto, e ele fala, sabe, eu sou José. E todos os primeiros então perguntam, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está havendo? E aí, querido, José fala assim, o que é que houve? O Faraó quer falar com você. Olha os sinais. Deus vai mandar sinais, queridos. Olha os sinais. Olha os sinais. Olha os sinais. Deus está se movendo, Deus está falando. Olha os sinais. Se não for suficiente, então, você vai passar, né, por uma reforma básica, né? Está muito feio. Né? Aí fez um tratamento geral, né? Fez a barba, botou vestes novos, porque se apresentar diante de Faraó. E ele então sai da cadeia das prisões, escoltado, né, entre os soldados, não mais acorrentado, mas bem vestido, aliado, barba feita. Então ele começa a perceber que Deus está se movendo ao seu favor. Presta atenção, querido, tá? Deus vai começar a se mover ao seu favor. E Ele faz, realizando mudança em todos os níveis, em todos os aspectos. O que Deus começou, Ele vai terminar, aleluia. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Essa batalha aí, querido, tem dia e hora para acabar. Deus está entrando nela, e ela entra, e Ele nunca perde, aleluia. Ele nunca perde. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Ele nunca perde. Aí José então se apresenta diante de Faraó. Vamos com essa história. E o interessante é que a Bíblia fala, né? José, ele interpreta o sonho de Faraó. E aí eu vou fazer questão de ler esse texto. Gênesis 41 e versículo 37. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó, aos olhos de todos os seus servos, porque ele fala sobre o problema lá da fome, fala assim, olha Faraó, só levante, né, pessoas de condição para poder, né, ajuntar, para que quando chegasse os anos da fome, você tivesse, né, seus celeiros abastados, e aí pudesse vencer esses 7 anos. E aí, no versículo 38, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Acharemos alguém assim? Aí no versículo 39, depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez, está falando de Deus aqui, fala que Deus, né, é Adonai, Yahvé Adonai, tá? Deus que fez tudo, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a Faraó, vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele, ajoelhai,
assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Aleluia! Deus estabelece exatamente o que tinha que fazer na vida de José. No dia, questão de horas, já deixa de ser prisioneiro e se torna príncipe, se torna governador, a maior autoridade executiva, primeiro-ministro. Faraó que se torna quase que ornamental, mas quem manda, quem ordena, quem determina é o próprio José. E o próprio Faraó fala disso: não se levanta a mão nem um pé sem a tua ordem. Você é esse homem que Deus levantou, que tem o Espírito de Deus. Querido, a diferença aqui é única, é porque José tinha o Espírito de Deus. O crente que tem o Espírito de Deus, cheio de Deus, tem a graça de Deus, tem o poder de Deus, ele nasceu para governar. Mesmo que você não governe coisas, não governe política, nós governamos, sabe, o contexto espiritual. Quando falamos em nome de Jesus, os demônios têm que cair. Quando você ora, Deus abre os céus para ouvir a sua oração e traz a resposta que você precisa. Quando alguém levanta as mãos para os céus, as muralhas caem, os demônios caem, os problemas são resolvidos, os enfermos são curados, porque o poder de Deus estabelece na vida da igreja. Nós nascemos para governar. A fase que você tem que viver é a fase do governo, do poder, da graça, da unção, da glória, do poder de Deus na sua vida. Então viva, porque Deus tem isso para você. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia e aplauda Jesus. Tudo mais que você viver, tudo mais que você viver, seja na escravidão ou no aprisionamento, nada disso é o seu lugar. Eu vou repetir: nada disso é o que Deus tem para você. Nada disso é o propósito de Deus para a sua vida. Podemos até viver, podemos até passar, mas não é o que Deus projetou para você. O que Deus projetou para você, querido, é que você é mais que vencedor. Aleluia! Mesmo Faraó, o mundo vai reconhecer que o Deus que você serve é poderoso na sua vida. Uma das coisas mais extraordinárias que alguém precisa ter e você ter é que as pessoas reconheçam o que Deus tem feito na sua vida. Agora eu vou te dar uma dica que eu não sei se você vai gostar, tá? Geralmente, para que as pessoas vejam a glória de Deus na sua vida, você vai ter que passar por algumas coisas ruins e vencer, e superar, e estabelecer pelo poder de Deus, para que todos saibam que foi pelo poder de Deus que você venceu. Todos olhavam: quem é esse? É um parente de Faraó? Né? É um amigo? É um sobrinho? Porque o filho não é, a filha não é. Quem é esse? E cada vez que as pessoas começavam a descobrir a história de José, essas ficavam mais apaixonadas por ele. Ou seja, ele era um marginal, ele era um condenado, um homem que estava na cadeia, um Zé Ninguém, um pé rapado, ninguém dava valor, mas agora governava a maior potência da terra naquela época. O sim dele era sim, o que ele dizia tinha que ser ouvido, ninguém podia questioná-lo. Ele tinha um anel de Faraó, porque Deus fez isso na vida dele. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Presta atenção, querido, quem te exalta é o Senhor. Quem te coloca nos lugares é o Senhor. Em lugares altos, há muita gente que não conquistou, sabe por quê? Porque quer conquistar pela sua força, pelo seu querer, pelo seu talento. Espere, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. O propósito que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Às vezes eu estou falando coisas grandiosas,
Mas Deus pode agir na sua casa, com seu filho, com a sua filha. Mudar um contexto de aprisionamento, de tristeza, de escravidão, para um contexto de alegria, felicidade, sabe? De júbilo, de celebração. Isto vai acontecer. E agora, para encerrar, que eu estou empolgado aqui, meu tempo já foi embora, tá? Só para encerrar, uma das primeiras coisas que José fez, depois de testar os seus irmãos, foi mandar trazer Jacó. Porque nada substitui a presença do Pai. Nada substitui a presença do Pai. E é tão interessante que Jacó representa Deus ali, que quando Faraó vai ao encontro de Jacó, né, Jacó abençoa Faraó. Abençoa Faraó. E o texto fala que eles, né, se abraçaram. Jacó disse: agora eu posso morrer em paz. Eu posso morrer em paz porque eu estou vendo o meu filho. Querido, Deus é um Deus que nos ama. O contexto dessa história é muito simples. Eu não sei quais são as fases, quais dificuldades. Nós estamos numa fase de pandemia, de adversidade. Mas vou dizer uma coisa para você, querido. Tá? Esse tempo é o tempo que Deus vai, sabe, se revelar mais poderosamente na sua vida. É um tempo de fé. É um tempo de crer. Tá? Eu louvo a Deus. O que você me entendeu? Eu louvo a Deus por estar vivendo isso e vendo que Deus continua exatamente fazendo as mesmas coisas. Deus continua salvando, Deus continua curando, Deus continua trazendo a provisão, tá? Deus continua nos abençoando, Deus continua fazendo o que tiver que fazer. Porque nada nessa terra pode impedir o que Deus tem que fazer na sua vida. Não é Faraó, não é prisão, não é corrente, não é escravidão, não é pandemia, não é adversidade, não é deserto. Absolutamente nada pode impedir o poder de Deus agindo no meio da igreja e agindo na sua casa e na sua família. Se você crê, você verá a glória de Deus. É tempo de fé. É tempo de crer, querido. É tempo de você saber que Deus vai se mover. E quando Ele mover, você vai saber, foi Deus que fez. Não teve questão de homem. Não foi talento, tá? Não foi coincidência. Não foi sorte, mas foi a mão de Deus. Deus lhe protegeu, Deus trouxe a provisão, Deus lhe preservou, Deus abriu a porta, Deus lhe abençoou, Deus tirou você da prisão e colocou você em lugares altos como príncipe, como governante, como alguém que pertence a Ele, como fez Davi. Tirou ele lá de trás das malhadas e sentou ele no trono e fez dele um reino sempre eterno. Creia, Deus tem o melhor para você. Se você recebe, dá um glória a Deus aí, diga aleluia, oh, celebra o Senhor, joga as cadeiras para cima, glorifica o Senhor, porque o tempo do governo, o tempo da bênção, o tempo da conquista, o tempo da vitória está chegando. Aleluia! Eu acredito que todos que presenciaram a vergonha de José, todos, Deus fez com que vivesse, para depois ver a sua ascensão. Deus faz isso, querido. Aqueles que têm visto, talvez a sua derrota, a sua tristeza, a sua lágrima, vão ver a sua vitória. Vão ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele vai fazer. Se você crê, dê um glória a Deus aí, aleluia! E José mudou todo o contexto da vida dele, da vida da família dele. Você será alguém, pelo poder de Deus, vai ser usado para mudar todo o contexto que está ao seu redor. Você sabia disso? Ah, mas eu sou assim. Você é um José.
pode estar na prisão, pode ser escravo, pode ser injustiçado, pode ter chamado, né? Ele é chamado, né? Certo? De defraudadores de mulheres. Porque, querido, com certeza absoluta, por mais que José falasse, né? Por mais que ele falasse, era a palavra dele contra de Potifar, de um escravo e um governante, de um homem de posição. Pensa um negócio desse. Precisou dos anos de testemunho, de vida com Deus, de dependência de Deus, para que todos da cadeia pensassem: não, esse homem é um homem bom. Ele não fez isso. Eu acho que até os próprios deles começaram a orar por ele, ó, que Deus tenha misericórdia, que o Deus dele o abençoe. E quando eles viram José saindo da prisão, arrumado, barba feita, roupa de príncipe, né, escoltado por soldados, ele diz: olha, começou. Eu vou profetizar que vai começar, viu? Vai começar, vai começar, vai começar. E o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Eu creio nisso, querido. Eu creio piamente nisso, tá? Se eu imaginasse, nem que seja por última instância, de que eu posso fazer alguma coisa, tá? Eu sei que nada de bom está por vir. Mas eu sei que eu não posso, mas eu tenho um Deus que tudo pode. E eu sei que o melhor dele está por vir. Se prepare, igreja, para as grandes coisas de Deus na sua vida. Só os dois entenderam. Se prepare para as grandes coisas de Deus na sua vida. Eu vou repetir: se prepare para as grandes coisas de Deus na sua vida. Porque quando Ele falar, eu vou fazer, não tem inferno, não tem demônio, não tem palavra contrária, não tem feitiçaria, não tem nada que poderá impedir o que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia, celebra o Senhor, glorifica o Senhor. Porque grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir. Deus vai fazer. Se você crê, dá um glória a Deus, ficando de pé aí. Porque nós nascemos para o governo, nascemos para a glória de Deus, nascemos para que nenhuma prisão nos segure. E o que Deus tiver a fazer conosco, Ele vai fazer. Levanta a mão para o céu. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Nós queremos abençoar cada vida, Pai. Deus, até aqui, até hoje, até esse dia, talvez passamos por muitas coisas, ou temos passado por muitas coisas, que aparentemente, e com redundância, parece que o Senhor não está conosco. Mas eu sei que o dia da sua revelação, da revelação do seu poder, vai chegar sobre nós, vai chegar sobre cada vida. Todos vão saber que nós somos do Senhor, que nós pertencemos ao Senhor. Por isso eu repreendo todo mal, que os teus filhos continuem firmes na fé, acreditando, sonhando, sabendo que Deus é Deus, e o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Receba agora em nome de Jesus, receba aquilo que Deus tem para você. Todos os projetos de Deus e propósitos de Deus vai se cumprir na sua vida. E se você crê, dê glória a Deus. Aleluia! Bendito para sempre.
seja honra, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso adora o Deus que tem todo o poder. Só por Ele, pelo seu poder, que tudo se estabelece. Tenha poder, seja o louvor, seja honra, seja. Adore ao Senhor, querido. Melhor lugar na presença do Pai. Seja a glória, oh Senhor. Seja o domínio, seja o declara, domínio. igreja, encha o seu pulmão com esse louvor pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Poderoso lugar é a tua presença, Senhor. Melhor lugar é a tua presença, ó Pai. Pela tua presença, Pai. Melhor lugar está na tua casa, está diante de ti. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Temos sede. Oh, Senhor. Ele é poderoso. Poderoso, declare. Mais forte. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti.
Pode aplaudir o Senhor bem forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Ele que vai te exaltar nessa terra. Ele que vai te abençoar e mudar a sua história. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti, tenha compaixão de ti. Que o Senhor abençoe a sua semente. Abençoe o ventre, o fruto do teu ventre. E abençoe tudo que você fizer. Porque a mão do Senhor vai estar sobre você. A bênção do Senhor vai estar sobre você, não se apartará. É Ele que vai arrancar você do lugar ruim e colocar no propósito dEle, no lugar de conquista e vitória e abençoado. Ele fará isso na sua vida e você viverá isso. E o nome dEle está glorificado na sua vida e aonde você estiver. Receba em nome de Jesus. Dê glória a Deus, aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E até a próxima. Graças a Deus.